ETF ou fundo de ações? O que é melhor? Bom, na prática, quando há uma dúvida sobre em qual dos produtos investir, é importante entender que ao falar de ETF ou Exchange Traded Funds, nós estamos falando também de um tipo de fundo de ações. A diferença entre um ETF e um fundo de ações está no tipo de gestão. Tipicamente, um ETF é um fundo de índice, um fundo que espelha o comportamento, por exemplo, do índice Bovespa, pode espelhar o comportamento das empresas públicas, pode espelhar o comportamento dos bancos, enfim, pode-se montar um índice de empresas que represente um setor específico e aí, havendo interesse do mercado, haverá o lançamento de um ETF e o investidor terá como investir em várias empresas desse mercado ao mesmo tempo, mas sempre de forma passiva, porque sempre espelhando o comportamento de um índice. O que é um índice? O índice nada mais é do que uma forma de representar o volume negociado de cada empresa naquele mercado. Se eu estou falando do índice Bovespa, eu terei no índice Bovespa as empresas que representam mais ou menos 80% do volume diário de negociações na Bolsa de Valores. O índice é montado, revisado a cada 3 meses pela B3 e publicado. Você tem como saber quais são as empresas que fazem parte daquele índice. Por isso, para um gestor administrar um fundo de índice um ETF, ele precisa ter uma equipe muito simples que simplesmente se encarregue de comprar as ações na mesma proporção que representa aquele índice. Por essa razão, a informação é muito mais clara para quem investe, você sabe qual a composição do índice, tem como saber exatamente, e o custo de administração desse fundo é muito mais simples, normalmente abaixo de 1% ao ano. Quando se fala de fundo de ações, nós estamos falando de uma estratégia ativa. O gestor de um fundo de ações vai selecionar as ações de acordo com o que ele acredita, de acordo com as perspectivas que ele tem da economia, do mercado, do sucesso que essas empresas terão naquele mercado. Normalmente, o sucesso de um bom fundo de ações depende do sucesso de uma boa área de pesquisa ou research. Essa equipe custa caro, as taxas de administração dos fundos de ações costumam ser bem mais elevadas. Significa que é mais caro investir? Sim, você paga mais caro, mas na expectativa de ter resultados diferenciados da média do mercado. Um fundo de índice sempre terá para você aquele desempenho conhecido pelo mercado. Um fundo de ações bem-sucedido terá que provar o seu valor superando o benchmark, superando talvez até o fundo de índice daquele mercado. Qual a estratégia melhor para você? Ponto importante a ser identificado é que os caminhos para se investir são diferentes. Se você está começando, se você tem pouco dinheiro, normalmente um fundo de índice será um caminho interessante porque você diversifica no número grande de empresas com um único movimento através do investimento no home broker. À medida que você tem recursos maiores, você terá acesso a fundos mais interessantes. Muitos fundos têm um investimento mínimo maior, uma exigência de investimento mínimo maior, por isso o investidor, quanto mais qualificado, mais acesso terá a fundos diferenciados. O investimento num fundo de ações normalmente é através da plataforma de investimentos, não necessariamente o home broker. Então você tem o valor na sua conta, você seleciona o fundo, você direciona aquele valor e não tem negociação com outro investidor. Você está comprando cotas do fundo. Um ETF não, são cotas disponibilizadas no mercado e você compra e vende no home broker. Então para aquela pessoa que está procurando entender um pouco mais o funcionamento do home broker, aquela pessoa que quer evitar os custos significativos da negociação de várias ações, o ETF é um bom caminho. Para uma pessoa que tem menos tempo, que não acompanha o mercado, que deixou o home broker para uma outra oportunidade e quer ter uma diversificação na sua carteira, incluindo ações, mas sem a necessidade de comprar ações individualmente, o fundo de ações será mais interessante. Aqui no BTG Pactual Digital, um produto muito interessante é o BTG Pactual Ibovespa Indexado, que é um fundo de ações que tem um comportamento de ETF, ou seja, uma gestão passiva com custo de administração muito baixo, porque não há uma estratégia diferente daquela de espelhar o índice Bovespa. O Ibovespa Indexado espelha o comportamento do índice Bovespa e com isso você terá na sua carteira cotas de um fundo que representa as empresas mais negociadas no mercado. O principal diferencial de ter esse tipo de comportamento na carteira é você ter a certeza de que você não quebrará no seu investimento em ações. Você tem uma quantidade suficiente de empresas para que o bom desempenho de algumas anule o mau desempenho de outras e no longo prazo você terá o desempenho típico do mercado. Então é uma estratégia que vale a pena considerar, principalmente para quem tem menos tempo para acompanhar, para quem tem menos tempo para entender a estratégia de um fundo de gestão ativa. É uma estratégia interessante para quem começa a diversificar a sua carteira, aproveitando o bom momento da economia, o bom momento para as empresas, trazendo para a sua carteira um diferencial de rentabilidade em relação à renda fixa. No longo prazo, a oportunidade está em ter na sua carteira um diferencial de rentabilidade, sabendo que a sua renda fixa será o recurso necessário para comprar a renda variável quando estiver barata. Não tendo como escolher,
um fundo de ações ou até um ETF serão caminhos interessantes para trazer esse diferencial para você. Espero que você faça boas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.